Esse é um tema que toca o coração do designer. Por que o melhor designer da sala ou o melhor designer do Behance quase sempre ganha menos? Ou por que os bons designers não conseguem cobrar um preço justo pelo seu trabalho? Essa é uma inquietação que eu escuto desde 2010, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet. Desde aquela época e até hoje, os meus seguidores, os meus clientes, alunos atuais, trazem essas inquietações de não conseguir cobrar um preço bom, de não conseguir cobrar o preço que vale no seu trabalho. Então eu preparei esse vídeo com 3 pontos para ilustrar bem essas dificuldades e já dar um caminho de clareza, de direção para você conseguir construir mais realização, e não é um termo que eu gosto muito, mas sei lá, construir mais liberdade financeira ou conseguir cobrar mais caro pelos seus trabalhos. Então, vem comigo, presta atenção e pensa sobre esses pontos que podem te ajudar. A resposta para essa pergunta, no fundo, ela é simples. Nós não fomos treinados para negociar, para gerar valor para os nossos clientes. A gente foi treinado, a gente aprendeu a executar um projeto gráfico, apertar um botão, apertar uma tecla e o projeto sai ali na tela. Mas isso, ser bom tecnicamente, saber muitos recursos gráficos, não é sinônimo de ter realização profissional, de conseguir cobrar um bom preço pelos seus projetos, de ser reconhecido no mercado. Infelizmente ou felizmente, isso não é assim que funciona. Então, um primeiro aspecto que eu separei aqui desses 3 é que nós não fomos preparados para isso. Eu fiz a minha graduação em design gráfico já há uma década atrás e agora com a pós-graduação também. E lá eu não aprendi a vender o meu trabalho, eu não aprendi sobre, sei lá, prospecção de clientes, sobre geração de valor e assim por diante. Eu aprendi a fechar arquivo para gráfica, eu aprendi a fazer efeitos na época no pacote Adobe e assim por diante. E bacana, legal, isso é importante para realizar o trabalho, mas isso não é o fundamental e isso não garante nada. É a mesma coisa que, sei lá, você nunca estudou italiano e aí você senta ali na mesa para conversar fluentemente com alguém em italiano. A chance disso dar certo é muito baixa, porque você não está preparado para isso. E é praticamente isso que acontece com a maioria dos profissionais criativos, com a maioria dos designers, programadores, copywriters, etc. É a mesma coisa que você sentar na mesa para falar uma língua que você não sabe, que é, no fundo, falar a língua de negócio com os clientes. É falar do que é importante para ele e não do que é importante para o design gráfico, entende? Então, é uma construção. Então, você não aprende a falar italiano do dia para a noite, por exemplo. Mas, da mesma forma, você não precisa esperar 5 anos, ler 35 livros, fazer uma pós-graduação para conseguir fazer isso. Inclusive, para isso que eu tô aqui, né, nesse canal e produzindo conteúdo, para acelerar esse processo para você. Porque muita coisa não é você ter um talento para vender, você ter um talento para conversar. Muita coisa é metodologia. Muita coisa é super possível de ser replicada. Você não precisa de um dom, de um talento natural para conseguir vender o seu trabalho. E nem mesmo para fazer design, né? Isso é totalmente treinável. Eu tenho uma dupla de alunos que são sócios. Eu não vou falar o nome deles porque não foi combinado, então melhor não expor, mas eles chegaram com um problema. Eles faturavam isso, os quase 10 mil reais por mês, mas trabalhando de segunda a sábado, dependendo de indicações, trabalhando noite, virando madrugada, tendo que vender dezenas de projetos para fechar o mês, dependendo de indicação, não sei se eu já falei, mas cobrando aí mais ou menos R$700 por projeto, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E com eles a gente fez um ajuste em consultoria, na forma deles apresentarem o trabalho para os clientes que já chegavam. Com esse apertar de parafuso, eles saíram basicamente de projetos de R$700 para projetos de R$4, R$5.000, e depois quase dobrando o faturamento mensal, o recorde de faturamento. Eles tinham que vender 6, 7 projetos para fazer o que fizeram com um. Então, é um ajuste de parafuso. É aplicar uma parte de metodologia que vai fazer com que o cliente veja muito mais valor e pague os projetos sem reclamar.
Um segundo ponto é que o design é importante para você, mas você tem que aceitar que o design não é importante para o cliente. E uma coisa interessante é que, olha, você respira design, você faz isso o dia inteiro. Sei lá, vive isso há muitos anos. E muitas vezes você tem dificuldade de ver o valor real do trabalho de design. Eu sei que muitos designers se questionam se os trabalhos que eles fazem realmente trazem resultado. Então, se você que está imerso nesse mundo tem às vezes essa dúvida, ou o que pode ser um pouco pior, não consegue comunicar, não consegue mostrar o valor desse trabalho, você imagina para o cliente que não tem ideia do que é isso. Para você é uma coisa lá técnica, importante pra caramba, tal. Para o cliente é um botão que alguém apertou e o negócio saiu pronto lá na tela. Então, para você importa o grid, para ele importam outras coisas. O que vale para o designer, o que vale para você, muitas vezes é o projeto estar tecnicamente correto. Para ele, o importante é a transformação, ele está mais perto do objetivo, é ele resolver aquele problema, ele está mais perto das metas que a empresa dele tem. E é claro que o trabalho de um designer pode ajudar diretamente nisso. Um trabalho de um estrategista de marca pode ajudar diretamente nisso, sem dúvida nenhuma. Tem um caso que eu separei aqui, é um projeto que a gente vendeu de mais de R$100 mil. Foram meses de prospecção, meses para sair a reunião, e quando eu sentei na mesa com o cliente, o que ele estava basicamente esperando é que eu ia vender um pacote de artes para ele, que eu ia fazer uns posts de rede social para ele. E fizemos todo o nosso trabalho de conscientização, ali, nosso trabalho comercial, de posicionamento, vendemos um projeto de estratégia de marca e identidade visual por mais de R$100 mil. E quando eu terminei a apresentação, pasme, ele não perguntou se era parcelado, ele não perguntou se tinha desconto, ele não perguntou quantos entregáveis ia ter na identidade visual. Ele perguntou se aquele pagamento era anual. Ou seja, claro, para uma empresa grande, R$100 mil é um troco. Às vezes para você é um dinheiro que você nunca imaginou ganhar. Mas aí o que eu quero dizer é, eu poderia ter oferecido um pacote de posts por R$3 mil. Ele ia fechar, ia fazer lá, beleza, ia ficar às vezes 3 anos fazendo trabalho para o cara. Mas a gente escolheu se posicionar, ter um produto, a gente escolheu estar nesse lugar onde a gente oferece um trabalho que gera transformação. E a gente escolheu construir essa jornada para o cliente entender essa transformação. Porque a coisa não acontece do dia para a noite. E isso é o terceiro ponto que eu separei, que acho que pode ajudar muito nesse tema, que é: você não constrói valor com uma mensagem ou enviando um orçamento em PDF lá no WhatsApp. Isso não acontece. A construção de valor, ela é algo que você vai realizando, que cada passo que você dá, cada publicação que você faz, cada ajuste que você faz na apresentação comercial, isso vai mostrando mais valor, isso vai resolvendo mais problemas e mais dores do seu cliente. E não é uma coisa que vai acontecer com uma mensagem, não adianta. E uma coisa interessante de você, profissional criativo, entender é que existem 2 tipos de venda. Existe a venda transacional e existe a venda consultiva. A venda transacional, ela é uma venda de transação rápida. Por exemplo, eu troquei de carro e precisa pôr insufilme, né? O carro não veio com insufilme. E aí, eu mandei mensagem lá no WhatsApp e falei, eu quero pôr insufilme, o carro é este, o modelo é esse, e quanto custa? O cara me mandou lá 4, 5 tipos de insufilme, eu comparei e tal, beleza, dá esse aqui, beleza, vamos lá, tal, no outro dia colocou o insufilme, um negócio barato ali, resolveu. Isso é uma venda transacional. Ou você fala, você manda mensagem lá numa lojinha que você quer comprar um pão. Beleza, é uma venda transacional. E a maioria esmagadora dos profissionais criativos vendem o seu serviço criativo assim, inclusive com tabelinha de preço. Né? Tem uma tabela ali, logo mais tal coisa, arte carrossel, arte para impresso, sei lá o quê. E você está assim estragando a oportunidade
de fazer uma venda consultiva, de vender um projeto mais caro, um projeto estratégico, um projeto que vai gerar muito mais transformação. E eu não estou falando que é para você oferecer outra coisa que não é design. Não é isso. Vende então estratégia de lançamento de infoproduto, vira coprodutor, vende tráfego pago. Eu não estou falando isso. Eu estou falando dentro do universo do design, do branding, tá bom? Já a venda consultiva, ela é uma venda onde você é um consultor de negócio, onde você se posiciona como alguém para ajudar a empresa desse cara. Você muda completamente o tom da conversa. Então, esse nosso tipo de projeto, esse nosso tipo de trabalho, ele é um projeto um pouco complexo para a pessoa entender o valor disso e etc. E um projeto complexo desse exige um processo comercial bem feito. E eu repito, não estou falando que você tem que ser um super vendedor ou que você tem que ter um dom extraordinário de vendas para entender o que eu estou falando. Mas é você construir uma jornada, uma conversa com o cliente, onde você consiga mostrar esse valor, apresentando cases reais, mostrando na prática o que você fez, ou o que as grandes empresas fazem para ter esses resultados, mostrando quais são os seus diferenciais que fazem ele escolher você e não as outras 500 mil agências ou freelancers que ele conversou. Então, a venda consultiva, inclusive, você normalmente não fecha o projeto do dia para a noite. Exige um tempo, uma primeira conversa, uma segunda conversa para apresentar um projeto, uma negociação e assim por diante. E é isso que torna até o trabalho muito mais legal, muito mais aprofundado, muito mais sério no fundo. Porque aqui a gente não está falando nem de quantidade de projetos. Fechar 10, 15 projetos no mês até você morrer de trabalhar. Mas muitas vezes fechar um projeto que paga o que seriam esses 15. Foi essa experiência que eu tive no começo da Audácia, né, no meu estúdio. A gente chegou a atender 45 projetos simultaneamente, começando ali em 500, 600 reais por mês para entregar artes para redes sociais. E aí, em um determinado mês, eu fechei um projeto de 15 mil reais. E aí, quando eu fiz a conta, eu falei, cara, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada. Se esse cliente pagou 15 mil sem reclamar, com certeza existem mais zilhões de clientes que pagariam isso e muito mais. Então, a gente foi lá, demitimos 35 desses clientes, reestruturamos todo o nosso processo interno, reestruturamos todo o time e nosso posicionamento para entrar nesse universo diferente, que não é um design vendido como, sei lá, toque de caixa, né? Um design vendido como logo por 500 reais para vender projetos realmente que geram transformação e que as pessoas estão dispostas a pagar muito caro por isso. Então, se você é designer e já entendeu que design é só uma fração do jogo, é só uma parte do jogo e está pronto para ser protagonista do teu próprio negócio, a reposicionar o teu trabalho, siga-me os bons. Inscreva-se aqui no nosso canal e na descrição desse vídeo você tem também acesso aí à nossa newsletter para a gente ir construindo junto isso aqui dia a dia. Cada conteúdo que eu construo, que eu publico, te direcionando e te ajudando a dar um passo a mais em direção a ter um negócio criativo realmente diferente, a ajudar você a se tornar protagonista da tua vida, do teu negócio e do teu mercado.